Olá pessoal, então eu vou fazer alguns vídeos é, sintetizando sintetizando o conteúdo que nós trabalhamos até hoje na disciplina de relações estéticas entre literatura e outras artes, tá? O objetivo desses vídeos é que vocês tenham, digamos assim, de forma mais condensada, né? Um resumo do que foi trabalhado, tá? E espero que ajude, tá? É, E eles são importantes também para que a gente faça, né, no terceiro módulo, para que a gente recapitule, né, o que nós trabalhamos até agora e para que a gente faça, né, um estudo, né, mais aprofundado e possa se deter mais nas relações estéticas entre literatura e outras artes na contemporaneidade, né, como é que isso está acontecendo hoje, tá? Nas aulas que nós tivemos até hoje, nós trabalhamos mais com conceitos de estética, com noções de estética, uma história da estética, do que propriamente com a relação entre literatura e outras artes. Embora, é claro, né, eu tenha trazido alguns exemplos, alguns textos, alguns poemas, enfim, né, para tentar mostrar como é que ao longo da história, né, houve, né, essa relação entre é, a literatura e artes plásticas, entre literatura e música, entre literatura e teatro, então é algo, né? O artes cênicas é muito bem. Mas eu vou falar hoje um pouquinho nesse vídeo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o Platão, tá? Eu vou retomar aquele conceitozinho básico, né? Ou pelo menos dois, né, conceitos básicos lá do livro 3 da República, e que é importante a gente ter em mente é, nessa recapitulação, tá? Eu estou falando de mimesis e diegeses, tá? O conceito de mimesis, né, como eu disse para vocês, não é muito interessante traduzir simplesmente por imitação, tá? Por quê? Porque a mimese é uma espécie de imitar, né? Mas também de compor imitando, ou compor representando, tá? A mímese, né, para o Aristóteles, é a base da poiesis, que vem a ser a arte poética, tá? Então, o imitar, né, ele tem de uma função de constituir a poesia, lembrando que poesia, né, quando se trata de filosofia grega, poesia é o que hoje nós chamamos de literatura. Tá? A mímese seria basicamente basicamente a base, fica legal, né? Basicamente a base da poesia. Mas o Platão tem um certo desconforto ao tratar da mímese na, na poesia do Homero. Né? Por quê? Porque ele prefere, né, é, que o Homero use a diegese. Né? O diegese é o processo narrativo. A diegese é o processo de contar. Né? É um processo onde aquele que narra, que conta, que representa, não evita ao máximo, quer dizer, não evita não, evita ao máximo a imitação, a mímese. Né? Então, o Platão estabelece uma espécie de antagonismo entre mímese e diegese, entre o imitar e o simplesmente
o simples relato, né? Simplesmente contar a história, tá? Por que o Platão faz isso? Né? Por questões pedagógicas mesmo, né? Ele pensa que o relato ele mantém uma distância segura entre aquilo que é relatado, né? E a mímese, não. Né? Na mímese, o poeta se abandona, né, à representação, à imitação, nesse caso podemos usar, né, o termo imitação, das personagens, enfim. E a imitação não é interessante pedagogicamente para o Aristóteles, né? Não é muito interessante quando se permite que uma mesma pessoa imite vários papéis. Isso não é interessante. Por quê? Dentro da República, cada pessoa, cada indivíduo tem um papel bem definido, né? Então ele deve imitar todas as ações que são próprias desse papel que ela vai desempenhar na República, tá? Bem, mas não vou me estender nessa função pedagógica, tá? Hoje, não sendo anacrônico, né? Mas hoje essa questão da influência da literatura, né, da arte no comportamento das crianças, né, dos jovens, inclusive por essa propensão a imitar, né, ainda é muito discutida, né, não é um tema ultrapassado, tá? Bem, mas eu trago esse conceito de mimes mimes como imitação ou como representação também, né? E o de diegese para contemporaneidade, para modernidade, para dizer o seguinte, olha, né? Com o tempo esses conceitos eles foram cada vez mais se aproximando, né? Não os conceitos, mas o fazer da literatura, né? De forma que, por exemplo, você pode pegar um romance mais contemporâneo, né? E tentar, né, separar a mímese da diegese, e você vai ter um trabalho muito complicado, né? Eu vou citar aqui o romance que a Maiara está trabalhando, né? Que é a desumanização do Walter Ugumãe, né? É um processo diegético, né, narrativo da personagem da Hala, né? Da Haldora, né? Chamada sempre de Hala, né? Que é o de contar a sua vida, né? Especialmente depois da perda trágica, né, da irmã gêmea. E, no entanto, esse processo não é simplesmente diegético naquele sentido platônico, né, de contar o que aconteceu, de narrar. É um processo mimético, né, principalmente na medida em que a personagem narradora, né, uma narrativa autodiegética, né, ela deixa muito claro, ela expõe, né, ela constrói, né, ela representa, né, na sua narrativa, né, todo o ambiente onde ela vive, todas as emoções que ela sente. Então, isso não é simplesmente narrado, né? Isso é representado. Aí o conceito de mímese não é necessariamente a imitação, como uma cópia da realidade, mas uma projeção, uma representação da realidade. Veja bem, quando ela se refere, quando ela fala, quando ela conta, né, sobre os fiordes, né, onde elas vivem, né, é, é algo fantástico, né? Por quê? Porque se você for procurar na internet, por exemplo, né, imagens sobre os fiordes, você vai se impressionar. É lindo, lindíssimo, né?
é algo assim exuberante, né? No entanto, a forma como ela representa, né, é, parece um lugar bastante inóspito, né? É um lugar um tanto frio, é, claro que existe um certo, digamos assim, se você esquecer da beleza, do belo natural e pensar só na digamos assim, nas condições climáticas e no solo, essas condições necessárias para a vida, ele está mais para o inóspito, porque né, o solo não é muito fértil, as condições climáticas não são das melhores. No entanto, né, as pessoas sobrevivem, né? Mas o inóspito que a Hala narra tem muito a ver com tudo que ela sofreu, né? Então, aquele lugar não é um lugar acolhedor para a Hala, né? A comunidade onde ela vive, a relação com os pais é muito tensa, é muito densa. E o Walter Ugumãe, ele constrói toda essa tensão, toda a melancolia, né, o luto da Hala de uma forma poética e, nesse sentido, muito mais mimética, representativa do que simplesmente narrativa, tá? Por que isso, né? Por que eu falo de mimético nesse caso, né? Porque porque o que se sobressai é a forma como ela não apenas descreve os fiordes, os pais, a comunidade, né? O Einar, que é o menino com quem ela se relaciona, mas sim como ela representa isso para si, como ela sente isso, e o expor, né, é, a, a, a possibilidade de. Então, a capacidade de apresentar isso a partir de dentro, a partir de como toda essa realidade, toda a sua vivência a afeta, isso está mais próximo da mímese, né, da representação de alguma coisa, né, do que do mero relato. E aí, claro, né, é, a relação do romance é muito mais próxima com a poesia, né, há também toda uma questão que poderia ser levantada, poderia ser abordada, né, de como as imagens são importantes, né, como é que ela, digamos assim, entre aspas, né, pinta os fiordes, né, como a Hala consegue é, representar a, a vida na comunidade, né? Como ela, ela pinta, né? Ou como ela desenha as outras personagens, né? Tudo isso é muito significativo e tudo isso eu estou usando propositalmente termos, né, que nós poderíamos usar para as artes plásticas, por exemplo, né? Por quê? Porque há, sim, toda essa plasticidade, há toda uma construção em cima do que são, né, os fiordes, né, enquanto aquele lugar paradisíaco, turístico, belo, né, sublime, né, maravilhoso, e o que é, né, a vida da Hala, né, dessa personagem lá nos fiordes, né? Então essa forma de representar, né, compondo, né, de imitar, criando, é algo próprio, né,
da arte, tá? Da poesia, mas também, claro, da arte, da música, da pintura, né? Lembra por exemplo, da Guernica do Picasso, né? A gente, muita gente estudou, né, na escola, né? Aquilo né? É um quadro de guerra, porque tudo fragmentado, porque todas as coisas estão, né? Em frangalhos, né, ou seccionadas, enfim, né, misturadas. É uma forma de representar. Isso é mimes, né? E ao mesmo tempo criar em cima, né? E, digamos assim, dar uma visão que não é simplesmente aquela de bater o olho e dizer, isso é uma cena de guerra. Né? Não é simplesmente isso. Né? É o sentimento de destroçamento, de ruptura, é, é, de fragmentação da vida, né, resultante da guerra. Tá? Então, nesse sentido, a mímese é um conceito, a mímese, a diegese, mais particularmente presente na narrativa, e tal, mas a mímese é um conceito que perpassa, né, todas as artes. Né? A música, né, a música pode mimetizar a alegria, assim como pode representar, né, um sentimento de tristeza, né? Vocês identificam isso de cara na música. Então, esse componente mimético, né, o que pese toda a polêmica que o Platão levanta, é extremamente importante, enquanto algo que perpassa, né, toda a arte. Certo? Valeu, gente.